Daniel 10, em nome de Jesus. Profeta Daniel, capítulo 10. Peço meus obreiros que estão acompanhando de casa que também estejam atentos à palavra, não deixem a atenção se esvair, mantenham-se atentos, tá? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu queria que você repetisse comigo, irmãos. Quem puder, até anote isso aí no cantinho do seu bloquinho, na sua Bíblia, onde for possível, anote isso. Só tem intimidade, repete. Quem conhece. E só quem conhece sabe o que diz. Vou repetir mais uma vez, que você falasse bem forte, unisonamente mesmo. Só tem intimidade quem conhece. E só quem conhece sabe o que diz. Mais uma vez, só tem intimidade quem conhece. E só quem conhece sabe o que diz. Amém? Só quem conhece sabe o que diz. Porque muitos repetem de ouvir falar, mas não sabe o que diz. E a Bíblia dá testemunho disso, dizendo que muitos falam do que não entendem, falam do que não compreendem. E nós vamos então, irmãos, buscar ir no sentido contrário desse fluxo errado. Nós não queremos ser daqueles que conhecem a Deus apenas de ouvir falar. Nossa meta primordial é manter a nossa aliança firme com Deus. Veja, nós estamos no culto da família AME, no propósito de oração por nossas famílias, mas não podemos perder o foco da nossa aliança com Deus, a nossa aliança pessoal. Então diga mais uma vez: só tem intimidade quem conhece, e só quem conhece sabe o que diz. Amém? Deu tempo de encontrar? Deixe marcado, Daniel. Eu vou citar outros textos. Se você for rápido de endereço aí, você acompanha. Se não der, anote, depois você lê em casa, ou depois você pega a mensagem gravada e retoma as referências bíblicas. Tudo bem? Está entendido isso, irmãos? Deixa Daniel marcado em nome de Jesus. Amém? Então vamos então a Daniel, capítulo de número 10, a partir do verso também 10, que diz: e eis que certa mão, o quê? Me tocou. Daniel falando do anjo que lhe foi enviado da parte de Deus. E eis que certa mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer. Atenção a isso, grave isso. Entende as palavras que eu vou te dizer. E levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Verso 12, marque esse versículo aí. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a quê? Aplicou o coração a quê? A compreender, a entender. Desde o primeiro dia que ele aplicou, ou voltou o coração, né, com intensidade, eu gosto muito dessa palavra, intensidade. Desde o primeiro dia que ele aplicou, ou seja, alguém que faz a coisa com vontade, com força, como vocês aqui em Natal costumam dizer. Ele aplicou o coração a entender, compreender. E o que mais? E a humilhar-te perante o teu Deus. São ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa
das tuas palavras. Eu preciso que você tente abstrair comigo aqui nessa noite. Vamos, aprofundar, vamos cavar na rocha. Vamos fazer isso. Então entenda isso. O anjo diz, olha, desde o primeiro dia que você o quê? Aplicou o coração, se voltou, para quê? Para buscar entender. E também a humilhar-te. Entendimento e humilhação. Ou melhor, entendimento e humildade. Grave isso. Entendimento e humildade. Desde o primeiro dia que o seu coração se voltou a isso, o anjo disse, as tuas palavras foram ouvidas. Ouvidas por quem? Ouvidas por Deus. E disse o anjo, e por causa das tuas lágrimas, o que é que teu texto diz aí? Por causa da sua boa vontade, por causa da tua fé, por causa de quê? Das tuas palavras. Por causa das tuas palavras eu vim. Então vamos entender isso aqui nessa noite, irmãos. O anjo diz a Daniel, Daniel, você é um cara muito amado por Deus. Deus te ama muito. Mas eu preciso te revelar uma coisa importante. Sabe aquele primeiro dia que você entrou nesse propósito? Sabe aquele primeiro dia que você decidiu se voltar para Deus? No momento que você decide entender, compreender, e o que Daniel estava querendo entender? O que Daniel estava procurando compreender? A vontade de Deus, os propósitos de Deus. Ele tentava buscar maneiras de servir a Deus com fidelidade, e você consegue atestar isso apenas lendo a história do próprio Daniel, que era um homem voltado para Deus, que a sua própria vida não era valiosa aos seus olhos em comparação ao seu chamado. O seu chamado era muito levado a sério. E o anjo diz, do primeiro dia que você aplicou o coração a conhecer, e também a humilhar-te. Ele não estava sendo humilhado por ninguém, mas ele estava colocando-se diante de Deus como alguém que carecia de ajuda, como alguém que sozinho não podia fazer, como alguém que não confiava na sua própria sabedoria, na sua própria inteligência. Olha para cá, sabe, alguém que confiava em Deus acima de tudo e de qualquer coisa. E olha, as palavras que Daniel fala, não falara à toa. Ele não falou de maneira displicente. Ele escolhe o que vai dizer, porque ele busca isso em Deus. E o anjo diz, por causa das tuas palavras, da maneira que você orou, da maneira que você clamou, eu vim. Isso é muito forte, irmãos. Isso é muito importante, igreja. Amém? Você entender que quando eu me coloco diante de Deus, por mais simples que sejam as palavras, não quer dizer que são palavras rebuscadas, não quer dizer que são palavras técnicas, sabe, de um linguajar altamente culto, polido e refinado. Está se falando aqui de uma aliança, está se falando aqui de colocar a palavra de Deus nas minhas palavras, de embrulhar as minhas palavras com a palavra de Deus. Sabe quando você compra um presente e você pede para alguém embrulhar, ou você mesmo embrulha? Imagine que aquele presente são as suas palavras, mas para que a coisa chegue com impacto, para que a coisa chegue, sabe, com legalidade, você precisa embrulhar suas palavras com a palavra de Deus. Você consegue me compreender nisso? Está dando para entender? As minhas palavras sozinhas não têm valia no reino de Deus, porque no reino de Deus a única palavra, o único nome reconhecido é o do Senhor. Então, quando as minhas palavras estão debaixo das palavras de Deus, elas são veículo,
elas são força motora, motriz, elas impulsionam no reino de Deus e o milagre então acontece. Você compreende? Pergunta para o irmão aí, está perto, de lado, atrás, você está entendendo também? Porque tem uns olhando para mim com uma expressão tão rígida que eu não sei se estão odiando, estão amando, se não estão entendendo nada ou estão entendendo tudo. Vocês estão com essas máscaras aí, não dá para me interpretar bem daqui. Espero que estejam entendendo. Amém? Verso 13 diz: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Atenção a isso. O anjo usa a expressão príncipe, simbolizando a autoridade, alguém que tem domínio sobre uma localidade. Mas aqui se fala de uma força contrária, inimiga, se fala de demônios. Amém? Está me entendendo? O príncipe ou demônio-chefe da Pérsia me resistiu, ou seja, combateu comigo, não queria deixar que eu passasse. E essa batalha se processou por 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, ou dos príncipes principais, veio ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia, fiquei batalhando ali. Quer dizer, eu queria vir trazer a resposta, mas houve uma guerra, houve uma batalha. E para que eu conseguisse chegar até você, Deus então envia um anjo forte e poderoso para rivalizar com aquele demônio forte e poderoso que Satanás enviou. Deus envia um anjo mensageiro. Mensageiro não é de guerra, é de mensagem. Amém? É de mensagem. Satanás é covarde, não envia um no mesmo nível, na mesma patente, envia um anjo poderoso, um príncipe. Aí Deus faz o quê? Ah, é príncipe o negócio? Manda um meu aí também para esse negócio aí. E Miguel batalha e ajuda o anjo a chegar até o seu destino com a mensagem que precisava ser a resposta almejada por Daniel, aquela ânsia que ele tinha de uma resposta da parte de Deus, agora vem até ele depois da batalha ter sido processada. Amém? Verso 14: agora vim para fazer-te o quê? Olhe isso, irmãos. Ele começa dizendo, entenda. Agora termina dizendo, eu vim para te fazer entender, para te ajudar a compreender. Lembra que o anjo diz, Daniel, você tem um coração aplicado a entender. Você quer entender. E eu vim agora para te ajudar a quê? A entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Daniel preocupado com o seu povo, Daniel ali angustiado para saber o que Deus ia fazer com o seu povo, começa a buscar a Deus. Senhor, eu estou aqui angustiado, eu estou aqui, poxa, meu povo aí, né, não tem aliança, o meu povo não tem fidelidade, o meu povo não leva a sério. Senhor, o que vai acontecer com o meu povo? E ali naquela guerra, querendo resposta de Deus, até porque ele era profeta, até mesmo para que ele pudesse profetizar, para que ele pudesse dizer ao povo, olha, assim diz o Senhor. Mas ele não faria isso levianamente, ele não diria ao povo algo que Deus não lhe mandou falar. Então ele está ali buscando entender, Senhor, o que é isso, essa visão, o que é isso aqui, essa sensação, esse sentimento. Pai, me mostra aqui o que eu estou fazendo de certo, o que eu estou fazendo de errado, onde eu posso melhorar, como eu posso ajudar o outro a ser corrigido, como eu posso ajudar o outro a ser direcionado no caminho certo. Essa ânsia que os pregadores também têm de levar o povo a uma aliança com Deus, assim como Elias também teve, de levar o seu povo a se voltar para Deus. E agora então é dito para ele, já que você quer conhecer, já que seu coração é voltado a conhecer, eu vou te ajudar a conhecer, eu vou te ajudar a entender. Amém, queridos? Amém, meu irmão? Por isso, anote, a mensagem de hoje tem como tema o entendimento que produz vitória. O entendimento que produz vitória. Mais uma vez, o entendimento que produz vitória. E como eu disse no início, só tem intimidade quem conhece, e só quem conhece sabe o que diz.
Amém? Eu preciso entender. Eu preciso conhecer, eu preciso ter intimidade. Não dá para ficar na água rasa para sempre. Eu tenho que me aprofundar no conhecimento de Deus, eu tenho que me aprofundar no relacionamento com Deus. Eu não posso viver a vida inteira só do que eu ouço os outros dizerem. Eu preciso ter experiências pessoais com Deus. Amém? Eu preciso ter revelação do Senhor, entendimento de Deus. É isso que está dizendo aqui, em nome de Jesus. Você pode dizer mais uma vez? Só tem intimidade quem conhece, e só quem conhece sabe o que diz. Só tem intimidade quem conhece, e só quem conhece sabe o que diz. Você já entendeu que eu estou falando das coisas de Deus? Você já entendeu que eu estou falando da intimidade com Deus? Estou falando da aliança com Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Queridos, eu queria passar rapidamente alguns pontos aqui que eu creio que vai ser de suma importância para o seu crescimento espiritual. Você que está atento aqui no templo, você que está acompanhando também aí na rede social, atenção a esses pontos aqui que podem fazer diferença na sua vida, né? Vamos lá, primeiro aqui, a importância do conhecer, entender e compreender. A importância do conhecer, entender e compreender. Como eu disse no início, a partir de agora eu vou citar textos. Se der tempo de você abrir, você abre. Se não der tempo, fique atento. Anote, depois você lê. Tudo bem? Em Provérbios capítulo 4, no verso 7, a Bíblia nos ensina que há uma coisa principal a ser buscada. Diz o texto: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Amém? Ele diz, é a coisa principal. Buscar sabedoria, buscar saber, buscar conhecer, buscar de Deus, é a coisa principal. Será que é a coisa principal na sua vida? Será que buscar entendimento de Deus, das coisas de Deus, na sua lista, sabe, de coisas importantes, na sua lista de prioridades, conhecer a Deus, conhecer as coisas de Deus, está lá como top 1, não é nem 10, é 1, é o primeiro do primeiro, hein, gente? Será que é? Escute só uma coisa, nós temos nos aplicado aqui na igreja, insistentemente, por cavar na rocha. Nós não nos contentamos apenas em ficar na superficialidade. Nós buscamos aprofundar cada vez mais. Por quê? Porque a Bíblia diz que isso é uma necessidade. E agora, Salomão diz, é a coisa principal. No campo secular, no campo natural, não no espiritual somente, mas no natural, ela é a coisa principal. E ela também passa a ser principal no campo espiritual. Por quê? Porque quando eu conheço as coisas de Deus, eu tenho como agradá-lo ainda mais. Eu tenho como servi-lo com refino. Amém? Diga graças a Deus. No profeta Oséias, capítulo 6, verso 3, a Bíblia fala de um convite à intimidade. O texto diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída é como a alva, e ele a nós virá com a chuva serôdia que rega a terra. Exatamente como foi na vida de Jó, irmãos. Quando ele passou a conhecer a Deus, a vida dele mudou. Deus deu para ele tudo o que ele havia perdido, mas em dobro. Quando eu busco intimidade com Deus, olhe que diz o texto: conheçamos e prossigamos em conhecer. O que você sabe não é o suficiente. Diga para 2 ou 3 perto de você: o que você sabe não é suficiente, porque as profundezas de Deus são inescrutáveis, diz a Bíblia Sagrada. Você não tem como conhecer Deus na sua totalidade. Então não se contente com o que você tem. Dá para conhecer mais, dá para aprofundar mais, e mais, e mais, e mais, e sempre mais. Amém? Amém? Eu sei que Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas tem muito mais coisa para nós conhecermos.
Não ache que você já sabe tudo. O pior que acontece na vida do cristão é quando ele tem a percepção que já sabe. Vocês conhecem aqui o meu proceder, sabem que eu digo muito. Eu paro de ensinar, paro. Na hora que eu escuto de alguém, eu já sei. Eu paro de ensinar. Porque aprendi que no reino de Deus nada pode ser instruído, sobejo, deixado. Tudo tem que ser usado. Amém? Usado. Por isso que a Bíblia diz: não lancei pérola aos porcos, nem o que é santo aos cães. Toda vez que eu encontro alguém que demonstra para mim que não quer mais aprender, eu paro de ensinar na mesma hora. Porque a minha concepção de fé, o meu sistema de crença está baseado em que eu não sei, eu ainda preciso saber, eu ainda preciso mais e mais e mais de Deus, porque Ele é infinito e eu não. Amém? Então tem como conhecer mais, basta que eu abra espaço em mim. Por isso que o anjo disse a Daniel: você buscou entendimento, mas ao mesmo tempo você buscou humilhar-se. Por que Daniel buscou humilhar-se? Para que ele não incorresse no risco de se tornar como muitos se tornam hoje em dia. Tem 2 anos de crente, 3 anos de crente, 10 anos de crente, 15 anos de crente, 20 anos de crente, acha que já sabe alguma coisa, acha que já tem alguma coisa, e não deveria ser assim. Eu vou te provar isso na Bíblia. O convite do Novo Testamento é para que sejamos como criança. Já notou isso? O convite do Novo Testamento é para que nós, servos do Senhor, sejamos como criança. Por quê, pastor? Porque a criança, ela tem uma fonte inesgotável de querer saber. A criança para de perguntar porque nós adultos perdemos a paciência e chegamos a um limite. Qual é o limite? Quando nós respondemos: é assim mesmo. Quando nós dizemos para a criança: porque é assim mesmo, e pronto. Porque se você não para, ela também não para. A curiosidade dela em aprender é algo fantástico. E ela pega você ali em 10 minutinhos, né? E começa a perguntar: por que isso? Você responde e ela pergunta: e por que isso? E você responde e ela pergunta: e por que isso? E você responde: você cansa, ela não. E nós temos que ser como crianças, irmãos. Ter espaço na nossa vida para aprender. Amém? Você está entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Em nome de Jesus, diga graças a Deus. Por que, pastor, que é importante conhecer, entender, compreender? 3, porque o conhecimento produz liberdade. Liberdade. Olha o que diz aqui a palavra de Deus em João, Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A que você é prisioneiro? A que você está preso? A um vício. Vícios, né, variados. Por exemplo, tem pessoas que têm vício em mentir. Vícios, né, 1000 aí afora. Muitas pessoas prisioneiras. Quando você conhece a verdade e você permite que essa verdade se instale na sua vida, algo maravilhoso acontece, porque a Bíblia Sagrada diz que aonde habita o Espírito Santo, aí habita liberdade. Amém? Amém? 4, por que é importante? Porque a falta de entendimento causa destruição e rejeição. Quando eu não quero conhecer, quando eu não me importo em conhecer, isso causa destruição e rejeição. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui em Oséias, capítulo 4, verso 6, diz: o meu povo foi destruído, por quê?
porque lhe faltou conhecimento. Não faltou fé, não faltou determinação, não faltou trabalho, faltou conhecimento. Diz a Bíblia, porque tu rejeitaste o conhecimento. Deus disse, eu também te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de quem? Dos teus filhos. Quem tem filhos aqui? Isso é importante para a gente manter vivo em nós. Deus disse, esqueceu da lei, esqueceu da aliança, deixou para lá o compromisso, deixou para lá a fidelidade, eu vou me esquecer dos teus filhos também. Aqui diz, porque você rejeitou conhecer, eu vou te rejeitar. Isso é importantíssimo, amados, isso é muito importante. Mas eu faço, sabe, um diagnóstico, muitas vezes aproximado da igreja, pelos momentos de estudo. Nós abrimos estudo, poucos se interessam, poucos. Dá a impressão que a pessoa já sabe muito. Eu não estou colocando nesse bojo os que trabalham, os que estudam, os que têm alguma dificuldade de locomoção, que não podem. Não estou falando destes, eu estou falando daqueles que rejeitam, deliberadamente rejeitam aprender, como se já soubessem, agem como se já soubessem. Aí Deus disse, está aqui, vai ser rejeitado. Esses dias eu abri o CPPO para todos que quisessem ajudar na obra de Deus. Cadê eles? Cadê os que vêm? Muitos nem dão notícia, nem sequer dizem, olha pastor, eu não estou muito firme, eu não estou muito, sabe, mas eu posso ir aprender? Pode, vem aprender aqui. Nada, agem como se já soubessem. Você está compreendendo, sim ou não? Sim ou não? Vamos à frente aqui, irmãos. Eu falei da importância do entender. O anjo disse, você aplicou o coração a entender. Mas a segunda coisa que o anjo disse para Daniel foi, você também aplicou o coração a humilhar-te. Qual a importância de se humilhar perante Deus? Perante Deus, eu não estou dizendo que a importância é ser humilhado pelos outros. Não é uma coisa de fora para dentro, mas é uma coisa de dentro para fora. Amém? Eu me humilho perante Deus. É uma decisão minha de me colocar diante de Deus como alguém que precisa. Qual a importância disso? Primeiro, o conhecimento sem humildade produz arrogância e perdição. Em Mateus capítulo 23, no verso 13, Jesus disse assim às autoridades religiosas do seu tempo, ele disse, mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Isso é muito forte. Jesus diz, vocês são hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão querendo. Vocês nem entram e ainda atrapalham aqueles que estão querendo entrar. E quantos você conhece que é desse jeito? Hipócrita. Na parte religiosa é todo, misericórdia, todo santo. Na frente das pessoas é todo, misericórdia. Você vai falar assim, menino, que pessoa de Deus. Mas os que conhecem essa pessoa na intimidade sabem que não tem nada daquilo. Faz tudo que não presta. E eu não estou falando de pessoa, homem, estou falando os dois, homem ou mulher. Quantos que, deveriam ser exemplo. E eu não estou falando que crente é inerrante, não, irmãos. Estou dizendo que porque a pessoa é evangélica, ela não comete falha, não comete erro. Eu não tenho essa ilusão. Para mim isso é uma bobagem, você querer cobrar do outro uma perfeição impossível. Impossível. Por isso que eu sou logo o que eu sou logo, tá? Você vai me ver assim aqui na igreja, onde você me encontrar, sou do mesmo jeito. Amém? Dia desse o camarada se espantou, não vou dizer quem foi não, mas se espantou.
que me viu chegando na igreja, era momento de limpeza ou estudo, não lembro. Eu vinha chegando com a camisa do Flamengo, meu time. Assim, olhando para mim, eu notei que a pessoa tomou um choque. Eu falei, coitado. Deve ser. Coitado. Quer dizer, meu filho, se eu vou na praia, eu não vou de terno e gravata, não. Eu boto um calção, uma chinela. Problema nenhum com isso. Estou falando disso não, meu irmão. Sabe? Você querer aparentar uma santidade pela postura, pelas roupas, não é isso. Eu nem acredito nisso. Visto assim, porque é a tendência, é assim que eu aprendi desde novo, desde moço, tá? Mas também no dia que eu quiser vir de camiseta, eu venho de camiseta que acabou-se. Não é paletó que mantém minha unção. Amém? Não é isso não. Não é isso. Tá? Se eu estiver em casa de camisa regata, de bermudão, de chinelo, eu prego do mesmo jeito. Basta estar na unção de Deus, basta estar em aliança com Deus. Amém? Amém, irmãos? Haja vista aí os irmãos da igreja Bola de Neve. Os irmãos é tudo, né? Bem à vontade. O púlpito é uma prancha de surf, tá? E Deus não fala? Ou como fala, meu irmão? Eu assisti uma vez um culto, né, do pessoal da Bola de Neve pelo YouTube. Meu filho, a pé comeu, meu irmão. Um negócio forte ali. Você tem que ser de Deus, você tem que ser fiel a Deus. Amém. Em nome de Jesus. Mas é importante saber que existem muitos com a vida hipócrita. Hipócrita, não entra no reino e ainda impede os outros que queriam entrar. E é por isso que eu preciso, além do conhecimento, manter uma vida de humildade perante Deus. Amém. Eles não tinham. Fariseus e escribas se achavam melhores que todo mundo, se achavam pessoas melhores que todos. E Jesus chamou: vocês são hipócritas. 2, por que é importante essa humildade perante Deus? Eu quero separar aqui, irmãos, 3 falas de Davi. Olha uma coisa forte, anote aí, anote, tá? Davi disse em 3 fases da vida: quem sou eu para receber o que estava recebendo? Ele estava recebendo a bênção, estava recebendo o milagre, mas ao receber, a expressão de Davi: quem sou eu para receber isso? Quem sou eu para ter essa oportunidade? Amém? Demonstrando alguém que era grato a Deus e reconhecia que em si próprio não tinha nada que fosse suficiente para trocar com aquela bênção. Era por pura graça de Deus, puro amor de Deus na vida dele. Amém? E ele disse aqui, olha, quando ele era novo, em 1 Samuel capítulo 18, verso 18, Davi disse Davi a Saul: quem sou eu? E qual é a minha casa, é a minha família, ou a família de meu pai em Israel, para que eu venha a ser genro do rei? Ele olha para dentro de si e fala: rei, eu não tenho condição não. Nós somos pessoas simples, não somos afamados. Mal sabia ele que seria o mais afamado do seu povo. Mal sabia ele que seria o responsável por ser, sabe, da família do próprio Salvador. Amém? Em 1 Crônicas capítulo 29, quando Davi era adulto, no verso 14, ele disse: quem sou eu, quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer semelhantes coisas voluntariamente? Porque tudo vem de ti, e do que é teu nós te damos. Quando Davi estava recolhendo ofertas para a construção do templo, ele sabe, veio tanta coisa, que ele chegou para Deus e falou: Deus, quem sou eu? Quem é o meu povo, que tivéssemos poder de fazer essas coisas? Porque tudo vem do Senhor, e é da tua mão que nós estamos te dando, não é nem nosso, estamos te dando do que é teu. Amém? E na velhice, Davi já velho, já se preparando para os seus últimos dias, em 2 Samuel 7,18, ele disse: entrou Davi
o rei Davi, e ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Deus disse para ele: Davi, a tua casa eu vou manter firme, vou abençoar os teus filhos, o teu trono será para sempre. E Deus foi dizendo: olha, eu vou abençoar. Sabe como eu fui com você, você com teu filho também, falando de Salomão. E Davi diz: Senhor, quem sou eu para que o Senhor me traga até aqui? Ou seja, o Senhor me susteve até aqui, me deu sustentação até aqui. Talvez às vezes você fica pensando a mesma coisa: meu Deus, como é que eu cheguei até aqui? Porque Deus te trouxe. Amém? E isso é importante manter no coração. Foi Deus. Sempre olhar e dizer: isso aqui tudo é Deus que fez, foi Deus que me deu. Amém? Foi Deus que me deu. Eu trabalhei porque Deus me deu força, eu ganhei dinheiro porque Deus me deu determinação, saúde, coragem para trabalhar. Foi Deus. Amém? Diga graças a Deus. Pastor, por que é importante manter essa humildade? Vamos ao segundo ponto. Falei de Davi, era o primeiro. Segundo ponto aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do verso 21 ao 23, eu não vou ter tempo de ler agora, mas a Bíblia fala sobre o rei Herodes, que se colocou para julgar, e ele deu uma palestra, uma palavra. E, irmãos, aquilo foi tão maravilhoso aos ouvidos de quem estava ouvindo, que as pessoas começaram a gritar e a dizer: não é voz de homem, é voz de Deus. E ele ouviu aquilo e ficou calado. E diz a Bíblia que na mesma hora Deus enviou um anjo, e aquele homem morreu comido de bicho, porque não deu glórias a Deus, porque aceitou a glória que era de Deus. Você está sendo usado por Deus, meu irmão? Você está sendo usado por Deus? Você nunca pode esquecer de quem é a glória. Está vencendo na vida? Não pode esquecer de quem é a glória. As coisas estão dando certo, estão se ajustando, tem que lembrar: é Deus, glória a Deus, é Ele que faz. Amém? Em nome do Senhor Jesus. E eu preciso retomar aqui os exemplos de novo de Jó e Daniel, que quando se colocaram humildes perante Deus, vieram sobre a vida deles bênçãos e vitórias. Tanto em Jó quanto em Daniel, quando se humilharam, quando se reconheceram: eu não sou nada, não sou ninguém, Deus é tudo, a bênção veio sobre a vida deles. Deus é o único que não se aproveita da nossa humildade. Deus é o único que pega a nossa humildade para nos exaltar, em nome de Jesus. Amém? Você está me entendendo, sim ou não? E por fim, queridos, para que a gente já parta para a oração, a importância de usar as palavras corretamente. Lembrando, o anjo disse: olha, Daniel, você se aplicou em conhecer, em buscar conhecer. Você se aplicou em colocar-se humilde perante Deus, mas foi por causa das tuas palavras que eu vim. Vamos ver a importância aqui de usar as palavras corretamente. A Bíblia Sagrada nos mostra que as palavras podem gerar justificação ou condenação. Em Mateus capítulo 12, verso 37, a palavra diz: porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Não deveria nunca sair da sua boca palavras impensadas. A Bíblia nos recomenda a manter um certo controle ao entrar na casa de Deus. Diz a Bíblia Sagrada: não faça promessa, não faça voto de tolo. Tudo que você prometer a Deus, cumpra. No Novo Testamento diz: seja o teu sim, sim, seja o teu não, não, porque o que passa disso vem do maligno. A palavra de Deus nos ensina então que eu tenho que ter cuidado com as minhas palavras. Por isso que Jesus não se apressava em responder. E por não se apressar em responder, ele sempre respondia de maneira poderosa.
Eles ficavam calados, não tinham o que dizer depois do que ele falava, porque era de sabedoria tremenda, ao ponto deles chegarem a se admirar e perguntar: de onde vem tanta sabedoria? Não é esse aí o carpinteiro? De onde é que vem tudo isso, toda essa sabedoria? Vem de Deus. Amém? Vem do Senhor. Então cuidado, porque a Bíblia diz: por tuas palavras serás justificado, tornado justo, ou por tuas palavras serás condenado. São as tuas palavras que fazem divisão entre ser justificado e condenado. Ai, pastor, eu achava que era só minhas ações. Então refine esse entendimento. Se você age correto e fala errado, você pode se dar muito mal, muito mal. Tanto porque, atenção aí, obreiros, as pessoas sempre lembram do que nós falamos e raramente lembram do que nós fazemos. Quando nós fazemos algo bom, algo bom por alguém, a pessoa esquece. Mas quando você fala algo que lhe magoa, dificilmente ela esquece. E tudo que você fez parece ter sumido. Tudo que você fez parece ter ido por água abaixo. Tome muito cuidado. Tome então muito cuidado. Amém? Está me entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Só tem intimidade quem conhece, e só quem conhece sabe o que diz. Outro ponto aqui importante: as palavras produzem justiça. As palavras de Deus produzem justiça. Esse eu vou pedir para você abrir, para você poder marcar na sua Bíblia, por favor. Isaías capítulo 43. Abra na sua Bíblia, deixa Daniel marcado, mas abra em Isaías, profeta Isaías, né? Depois de Salmos, depois de Provérbios, Eclesiastes, Cantares, você chega em Isaías. Isaías capítulo 43, marque o verso de número 26. Isaías 43, verso 26, que diz... Deus dizendo, Deus falando: faze-me lembrar, me faça lembrar, me traga a memória, procura trazer-me a memória, entremos juntos em juízo. Ou seja, vamos entrar juntos. Primeiro, me faça lembrar. Eu quero perguntar a você: você acha que com o passar dos anos, dos séculos, Deus começa a perder memória, é isso? Deus começa a se esquecer? Sim ou não, gente? Não, nunca. Então por que Deus me recomenda a lembrar? Não é para Ele, é para mim. Porque quando eu começo a minha oração citando a promessa, não é para lembrar a Deus a promessa, mas é para lembrar a mim mesmo que Deus, quando promete, Ele não falha. Então Ele diz: me traga a memória, me faça lembrar, entremos juntos. Não é para entrar sozinho na batalha, no juízo. Entremos juntos. Conte, apresente as tuas razões para que te possa justificar. Isso é poderoso, meu irmão. Isso é poderoso quando você descobre isso. Quando você descobre esse segredo da fé, muita coisa começa a mudar na sua vida, porque então você não vai mais guerrear contra a carne, contra o sangue. Você não vai mais perder seu tempo em debate à toa com ninguém. Você vai fazer o que a Bíblia Sagrada diz. Você entra no juízo, ou seja, entra na guerra espiritual como Daniel. Entra na batalha espiritual como Daniel. Mas pastor, orei um dia, não deu certo. Orei 2, não deu certo. Daniel já estava nessa batalha há 21 dias. 21 dias clamando, 21 dias batalhando. Mas ele fez correto, porque ele não usou só suas palavras. Ele coloca a palavra de Deus ali. E como é que eu sei que ele coloca a palavra de Deus ali, pastor? Porque diz a Bíblia Sagrada daqui, olha, apresenta as tuas razões. Quais são as minhas razões? A própria palavra de Deus.
Então eu estou orando, eu estou batalhando, e tem lá o mal na minha casa tentando se instalar. Então eu vou orar, e na minha oração eu vou dizer: está escrito, praga nenhuma chegará à tua tenda. Então, Senhor, eu não aceito essa praga, eu não permito essa praga na minha casa, não aceito, eu não aceito, em o nome de Jesus. Meu irmão, eu peguei a palavra de Deus, embrulhei na minha palavra e ainda botei um selo, o selo que é o nome sobre todo nome, nome este que diz a Bíblia: todo joelho se dobrará no céu, na terra e embaixo da terra. Eu te pergunto, como é que vai dar errado, meu irmão? Como é que vai dar errado, meu irmão? Se eu envio isso com fé, se eu envio isso com fé no mundo espiritual, tem legalidade. Não é por causa da minha palavra, mas é por causa da palavra de Deus e do nome de Jesus. Amém. Isso substitui murmurar, isso substitui reclamar. E quando eu faço isso, eu estou dando oportunidade para que Deus envie o anjo com a resposta. Amém? Amém? Você está me entendendo, sim ou não? Eu quero retomar aqui o que o anjo falou para Daniel, para nós encerrarmos. Ele disse: porque desde o primeiro dia que você aplicou o coração a compreender e a se humilhar diante do teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas, e por causa das tuas palavras eu vim. Amém? Eu vim. Eu não sei quanto tempo faz que você está clamando, eu não sei quanto tempo faz que você está orando. Pode ter passado dos 21 dias, pode ter passado dos 21 meses, já pode ter até passado dos 21 anos. Mas uma coisa eu sei: na hora que você aplicar o seu coração a conhecer e a se humilhar, ou seja, eu me coloco exatamente na brecha certa. Amém? Busco entendimento que Deus me mandou, mas me coloco humilde perante Deus, dizendo: careço de ti, preciso do Senhor. Não é a minha sabedoria, mas é a tua. Não é a minha palavra, mas é a tua. Amém? Eu somente creio, eu somente confio. Então, meu irmão, o anjo vai vir com a resposta. Deus enviará a resposta até você, porque é impossível a palavra negar-se, é impossível Deus negar-se. Se foi feito no passado, é feito hoje, se alguém crer da mesma forma, se alguém confiar da mesma forma, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor bem forte, bem forte. Glória a Deus, glória a Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. E eu quero pedir a você que assistiu essa mensagem, peço que me ajude nesse ministério, para que a palavra de Deus chegue a mais e mais pessoas. Estou pedindo, se inscreva no nosso canal no YouTube, o pessoal vai colocar o link. Se inscreva no nosso canal, compartilhe as mensagens, envie essa palavra para muitas e muitas mais pessoas poderem ouvir o que você ouviu hoje, e assim você vai estar ajudando o nosso ministério e ajudando a divulgar o reino de Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.